Documento Jovem Pan. Ele pregou o amor com os pés no chão, orava por um mundo mais justo. Papa Francisco falava pouco sobre si, mas muito da humanidade. E com isso conquistou corações dentro e fora do Vaticano. No documento Jovem Pan, vamos falar do legado do homem que não temia polêmicas e abriu espaço para um diálogo com outras religiões, culturas e com quem pensa diferente. Ele trocou o trono de ouro pelo banco de madeira. Enquanto o mundo se divide, ele construiu pontes. Para muitos católicos, Papa Francisco foi o sopro do Espírito renovando a igreja. Aí ele uniu muito, mesmo jovens, ele uniu muito para a igreja, ele revolucionou muito, porque havia coisas na igreja que não eram permitidas e agora já são, não é? Aos 88 anos, o pontífice, considerado o Papa do Povo, deixou sua última mensagem no domingo de Páscoa, lida por um clérigo assistente na sacada da Basílica de São Pedro. No texto, Francisco lembrou de diversos conflitos que acontecem pelo mundo e destacou que a paz é possível. Com a voz fraca, desejou uma boa Páscoa. Boa Páscoa. Ele fez o último passeio de Papa móvel. Tocado pelo apoio da multidão, na sua aparição, decidiu saudar aqueles que estavam perto da Basílica de São Pedro. Ninguém poderia imaginar que no dia seguinte da sua aparição, o mundo receberia a notícia de sua morte. Com profundo dolore, devo anunciar. Caríssimos irmãos e irmãs, com profunda tristeza devo anunciar o falecimento do nosso Santo Padre Francisco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il vescovo di Roma, Francesco, è tornato. Às 7h35 desta manhã, o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, encomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Uno e Trino. All'infinito amore misericordioso de Dio Uno e Trino. Grazie. O jesuíta argentino, líder da Igreja Católica, se recuperava de 38 dias de internação devido a uma pneumonia grave. Porém, o Vaticano confirmou que a causa da morte do Papa Francisco foi um AVC, acidente vascular cerebral, que provocou coma e uma insuficiência cardíaca irreversível. O Papa também sofria de hipertensão arterial, bronquiectasia múltiplas e diabetes tipo 2, algo que não era conhecido até então. Os sinos tocaram na Praça São Pedro e marcaram a morte do líder religioso, que mudou a história da igreja e dos fiéis. A oração do Santo Rosário em intenção ao Papa aconteceu com a presença de milhares de pessoas. Fiéis e religiosos não esconderam o impacto com a triste notícia. Fiquei realmente chocada, porque estava aqui ontem na missa e vi o Papa. Ele parecia tão frágil, sabe? I saw the Pope and he looked just so fragile, you know. I'm really shocked and there's a sort of inquiet. Estou realmente chocada e há uma espécie de agitação inquietante agora.
Acho que, sabe, no final da Semana Santa, pelos peregrinos estarem aqui, mas acima de tudo pelo próprio Papa. A movimentação em busca de vivenciar os ritos fúnebres, o período de luto e a escolha do novo Papa está grande nas ruas próximas ao Vaticano, em torno da Praça São Pedro e do Castelo de Santo Ângelo, como conta o correspondente internacional em Roma, Luca Bassani. Os fiéis de diversas regiões da Itália, diversas regiões da Europa e de outros continentes fazem o seu caminho até a Cidade Eterna, para chegarem no menor estado soberano do mundo, o Vaticano, a Praça de São Pedro, que será palco de muitos eventos históricos durante as próximas semanas, que marcarão também os próximos anos e a geração de futuros católicos. O catolicismo, que tem crescido muito em diversos países do mundo, principalmente no continente africano e asiático, terá a decisão do seu próximo pontífice acontecendo aqui no conclave. Antes disso acontecer, há uma série de cerimônias tradicionais muito antigas que remetem aos primeiros papas. Tudo aquilo que tem sido seguido à risca pelos cardeais, pelo principal cardeal Camerlengo, que organiza este procedimento, enquanto muitos fiéis fazem o seu caminho para prestar a última homenagem, a última despedida ao Papa Francisco. O mundo lamenta e se despede do Sumo Pontífice. Segundo Oliver, o sacerdote da Catedral de Notre-Dame, em Paris, Francisco inspirou milhões de pessoas, muito além da Igreja Católica, com sua humildade e seu puro amor por todos. Há muitos aspectos que podemos lembrar sobre o Papa Francisco, mas acredito que o primeiro é que ele é o Papa dos pobres. Foi ele quem nos convidou a viver o Evangelho em sua radicalidade, quando falava das periferias, falava daqueles que são excluídos, sejam eles quem forem, sejam os idosos, sobre os quais falava da cultura do descarte em relação a eles, sejam também as crianças ainda não nascidas ou os migrantes. Em cada nação, o povo se mantém em oração diante da morte do Papa. Nos últimos anos, o número de católicos aumentou significativamente, de acordo com pesquisa da Igreja Católica, como mostra o correspondente internacional Eliseu Caetano. A quantidade de fiéis batizados atingiu mais de 1,4 bilhão em 2023, uma alta de 1,15% em relação ao ano anterior. O crescimento foi registrado em todos os continentes. O Papa ele lidera, qualquer Papa, né, não somente o atual, né, uma grande legião de fiéis. Então, mesmo que o catolicismo tenha, em alguns países, diminuído a sua participação em termos de fiéis para outras vertentes religiosas, a verdade é que são aí mais de 1 bilhão de fiéis. Alguns estimam em 1 bilhão e 300 milhões de fiéis. É a população da China, é quase a população da Índia. Então, em termos globais, no mundo onde há mais de 8 bilhões de habitantes, é ainda muito representativa essa quantidade. Então, esse é um dos aspectos. O outro é que é a única religião que tem um misto entre líder religioso e chefe de Estado. Por conta do Vaticano ser um Estado, mesmo que atípico, né, não é um Estado clássico, um país clássico como os outros, a verdade é que é um líder religioso que mistura-se, no bom sentido, inclusive com a figura de chefe de Estado. Então é uma figura única, uma figura representativa, mesmo para aqueles que não seguem a religião católica e também para aqueles que são cristãos. Então o Donald Trump não é católico, o vice dele é, né, inclusive convertido em 2016, recentemente teve inclusive com o Papa há poucos dias atrás, né, como a gente acompanhou, como vocês inclusive noticiaram. Então ele é um líder também considerado para todo o cristianismo. Então você tem as religiões protestantes, ortodoxas, mesmo que não sigam propriamente o Papa, em termos de cristianismo, é um grande líder. Então a mensagem do Donald Trump teria que realmente fazer, no sentido de chefe de Estado de cristão que ele é, mas a gente já imaginava que seria sucinto, até mesmo porque haviam ali algumas divergências de agenda entre o Papa e o presidente Donald Trump. Fiéis espalhados no mundo inteiro prestam homenagens. Moradores da Cidade Santa falam sobre a postura do pontífice que desempenhou um papel corajoso frente à igreja.
Um homem de diálogo com outras comunidades cristãs, mas também com o Islã, com o judaísmo, com pessoas que estão nas franjas, longe da igreja, longe dos centros, que às vezes são esquecidas pelas pessoas. Me sinto triste com isso, é um sentimento de vazio. O presidente de Israel, Isaac Herzog, enviou uma palavra de apoio aos católicos. Quero usar este pódio para compartilhar minhas profundas condolências com o mundo cristão, o mundo católico e as comunidades cristãs aqui em Israel, na Terra Santa, além de católicos nos Estados Unidos, pela grande perda com a passagem de Sua Santidade, o Papa Francisco. Nós somos pessoas de fé e sei que dividimos as mais profundas esperanças de que sua memória inspire atos de gentileza e unidade, diálogo entre as pessoas e esperança para a humanidade. Em Portugal, a comoção também é grande. Para mim, ele significava uma pessoa poderosa dentro da igreja, que direcionava o caminho de todos nós católicos. Papa Francisco, quando soube hoje da morte dele, fiquei muito triste, mesmo muito triste. No mundo que estamos hoje, faz falta porque ele não olhava à religião. Para ele, o ser humano era todo igual. É realmente uma notícia muito triste, estamos aqui para celebrar também isso, de certa forma, todo o seu legado. Faz 12 anos, né, desde que ele assumiu, e todas as mensagens de aproximação e de uma busca de conciliação com várias partes daqueles que acreditam, sempre muito positivo. Então, sabemos que nesse tempo ele deixa um legado se eu pudesse resumir, seria uma mensagem de aproximação. E o país com o maior número de católicos do mundo, o Brasil, está de luto por aquele que demonstrava um carinho enorme pelo país. Só temos a agradecer ao Papa Francisco, porque nos mostrou uma igreja serva, uma igreja missionária, uma igreja misericordiosa. Obrigado, Papa Francisco. O Brasil representa cerca de 10% dos católicos em todo o globo. O Brasil atualmente é o país que conta, né, com 10% da população católica de todo o mundo. E isso faz com que o Brasil respire, inclusive, uma pluralidade de rostos do catolicismo. É muito comum que, por exemplo, numa mesma localidade, numa mesma cidade, você tenha diferentes expressões da igreja, porque a própria igreja permite isso, né? Então, onde existe gente demais, é natural que esses rostos também sejam multifacetados. E isso é muito significativo, porque a gente pode participar da igreja, ser católico e estar onde a gente efetivamente se identifica, né? E é muito interessante, por exemplo, quando a gente observa brasileiros que às vezes vão visitar o continente europeu e aí sentem às vezes as celebrações frias, né, como se não as tocasse diretamente, porque também tem a ver com a realidade do local. Apesar de os últimos meses terem sido de fragilidade na saúde do Papa, os brasileiros ficaram surpresos com a morte um dia após a Páscoa. Era um cultivador da paz, mas eu acho que a missão dele já foi cumprida e tem que entrar também com a mesma cabeça que ele teve aberta em relação ao ser humano. Ele vai deixar muitas recordações maravilhosas de trabalho de caridade, de humildade com o próximo e até na própria igreja, tentando fazer com que no mundo inteiro haja uma união, né? Uma união de religiões, de paz, de amor, de luz. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte de Francisco, que visitou o Brasil pela primeira e única vez em julho de 2013, cerca de 4 meses após ser alçado pontífice. Embora o dia de hoje esteja de muita tristeza, vamos nos lembrar para sempre da alegria do Papa Francisco, do sorriso que iluminava a tudo e a todos. O entusiasmo pela vida, o bom humor, o otimismo, a paixão pelo futebol, qualidade que fazia dele o mais brasileiro dos argentinos. Na sua bênção de despedida, no domingo de Páscoa, pediu para voltarmos a ter esperança de que a paz é possível. Para muitos, o papado de Francisco vai deixar saudade.
boa parte dos fiéis espera que seu sucessor tenha inspiração no legado do jesuíta argentino. E é o que a gente espera, que ele tenha pelo menos um pouquinho, o próximo tem um pouquinho do que esse fez, né? Muito centrado, muito voltado para as religiões, para acabar com esse racismo. O Papa foi um ícone, né? Ele ensinou, ele transformou a Igreja Católica, ele teve uma ideia bem inovadora. E eu acho assim, a Igreja tem tendência a caminhar pela mesma linha do Papa. Eu acho que a gente perde um grande Papa, mas a formação que ele deixou, a tendência é que continue, perpetue. Seus últimos dias de vida foram marcados por aparições pontuais e visitas que contradiziam a orientação médica de repouso. As participações do Papa Francisco se intensificaram durante as celebrações da Semana Santa. O Papa esteve em uma prisão que fica a 5 minutos do Vaticano no dia 17 de abril. Ele passou meia hora conversando com os detentos do antigo mosteiro Regina Coeli, uma das prisões mais superlotadas da Itália. Na saída, o líder religioso falou com a imprensa através da janela do seu papamóvel. Que eu entro. Cada vez que entro nestes lugares, me pergunto, por que eles e não eu? Porque Sobre a Páscoa, o Santo Padre explicou como se sentia sobre as celebrações que este ano não pôde conduzir. Come posso. Ela vivo come posso. Andiamo. E ele seguiu, mesmo com a saúde debilitada. Realizou gestos que traduziam e reforçavam suas mensagens para a Igreja e a humanidade inteira, como fala o secretário-geral da ONU. Quero expressar minhas mais profundas condolências aos católicos e a todos aqueles ao redor do mundo inspirados pela vida e pelo exemplo extraordinário de Sua Santidade, o Papa Francisco. O Papa foi um mensageiro de esperança, humildade e humanidade. Ele foi uma voz transcendente em prol da paz, da dignidade humana e da justiça social. A presidente do México segue o mesmo discurso, assim como tantos outros líderes políticos sobre quem foi Francisco. O Papa Francisco foi humanista, homem que... O Papa Francisco foi um humanista, um homem que sempre esteve próximo dos mais humildes, dos pobres. Ontem mesmo sua mensagem foi pela paz. Portanto, é uma perda dolorosa. Que ele descanse em paz. Nosso abraço e carinho ao mundo inteiro e, em particular, aos católicos do México. Que em paz descanse, nosso abraço e carinho a todo o mundo e, em particular, a las e los católicos de México. Religiosos e autoridades políticas vieram a público prestar homenagens ao pontífice. O cardeal do Rio de Janeiro, que vai participar do conclave que escolherá o próximo líder da Igreja Católica, descreve o legado de bondade do Papa. Eu creio que todos nós que o conhecemos e aqueles conhecidos mesmo de longe também pelas notícias recordarão desse grande homem que trabalhou incansavelmente, não só pela Igreja, mas pelo mundo, pela paz no mundo, a questão da paz entre as nações, pelo diálogo entre os povos, a preocupação ecológica, ao mesmo tempo também a preocupação com a dívida e com as pessoas que necessitam de serem cada vez mais com dignidade. O arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, em entrevista coletiva, disse que o sumo pontífice cumpriu sua missão. Nós temos muito a agradecer a Deus pela vida do Papa Francisco, que foi escolhido como pontífice no conclave de 2013 e deu uma grande contribuição para a Igreja dar passos adiante na linha da prática do Concílio Vaticano II. O Papa Francisco, naturalmente, há muitos aspectos do seu pontificado que podem ser destacados. Mas uma coisa é certa, ele pegou firme na continuidade da implantação do Concílio Vaticano II no que diz respeito à própria Igreja. Tornar a Igreja realmente mais missionária era uma das grandes questões. Uma Igreja não voltada para dentro, apenas cuidando de si, mas uma Igreja para o mundo, portanto, para comunicar
a riqueza da sua mensagem, do seu testemunho para o mundo. O cardeal também destacou a atuação do Papa nas batalhas para combater denúncias de pedofilia dentro da própria igreja. O Papa Francisco fez uma legislação para claramente, digamos assim, limpar, digamos, no meio do clero, estas situações que naturalmente atingem uma porcentagem muito pequena no clero. Mas acaba que o clero todo leva, de alguma maneira, a fama. Isso infelizmente, é a grande injustiça e também a responsabilidade de quem o faz. O reitor da Universidade Católica, Vidal Serrano Júnior, lembrou da forma como Francisco dialogava com outras religiões. Além de ter essa importância inata, né, de qualquer papa, ele foi um papa também que apostou muito no ecumenismo, né? Ele já dialogava de forma muito fácil com várias outras religiões, se aproximou de denominações protestantes, enfim, do Islã e de outras religiões, quer dizer, então isso é um dado, esse é um dos legados dele, eu acho, né? Quer dizer, a importância que a Igreja Católica passa a ter em relação, inclusive, a outras religiões. Nascido em Buenos Aires em 17 de dezembro de 1936, Jorge Mário Bergoglio foi um homem de posições firmes e não poucas vezes polêmicas. Porém, sempre arrastou fiéis por todo o mundo. Uma tristeza enorme. O Papa tão comprometido com a pobreza, com as pessoas necessitadas, humildes. Ele fez muita falta. Ele era muito especial para mim, para todos. Era um santo para mim. Ele estava lá na Páscoa e na celebração. É bem triste. Papa Francisco foi eleito em março de 2013 em um cenário inédito nos últimos séculos. Sucedeu a um sumo pontífice ainda vivo, Bento XVI, que renunciou em um momento de profunda crise na cúpula da igreja. Ninguém vai se esquecer daquele momento histórico em que o Papa Bento XVI, em latim, anunciou que deixaria em determinada data a sede vacante, em que ele deixaria o papado e se tornaria Papa Emérito. Primeira vez que isso acontece na história da Igreja em séculos. E claro que a existência de dois papas ao mesmo tempo poderia ter gerado uma grande divisão na Igreja. Mas o que nós observamos é que o Papa Bento XVI compreendeu claramente as limitações que enfrentava, físicas e de saúde, e que naquele momento a Igreja precisava de alguém que tivesse, em primeiro lugar, uma maior vitalidade, em segundo, que viesse de uma das áreas mais importantes da Igreja, que é a América Latina, e que também tivesse a capacidade de conseguir, como um elemento externo, enfrentar os vários desafios que a Igreja enfrentava, particularmente nos escândalos financeiros que nós vimos aí, relacionados ao Banco do Vaticano, e principalmente uma grande nódoa na história da Igreja, que é a questão da pedofilia e de todos os processos abertos contra a Igreja, e principalmente pelo fato de que muitos desses processos foram escondidos, ou a Igreja deixou de tratar com a devida seriedade a questão da pedofilia. Então, foi uma transição muito importante, no sentido de que Bento XVI compreendeu claramente que era necessário um ar fresco dentro do Vaticano, e este ar fresco não viria da Europa, teria necessariamente de vir de algum lugar da América Latina, e com certeza de um cardeal combativo e que também soubesse administrar essa questão para que os dois conseguissem conviver com a maior dignidade possível. Sua primeira aparição, quando assumiu o trono do Vaticano, na sacada com vista para a Praça de São Pedro, chamou a atenção do mundo. Vestido simplesmente de branco, ele usava um novo nome que homenageava São Francisco de Assis. O
pregador do século XIII e amante dos animais. Ele quebrava protocolos desde o início e começou seu papado fazendo uma brincadeira com os milhares de fiéis. Sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Além de ser escolhido como o primeiro Papa sul-americano, Francisco foi o primeiro pontífice não europeu em mais de 1.200 anos. É muito interessante porque quase 1.200 anos se passaram desde que foi selecionado um não europeu para ser o Papa. E a mensagem foi muito clara nesse processo todo. O Papa Bento XVI, que era europeu, alemão, entendeu que era necessário que viesse alguém de fora da Europa, alguém com uma visão mais refrescada com relação àquilo que a Igreja poderia fazer. E, obviamente, o lugar mais propício para isso seria a América Latina, que é o grande bastião da Igreja Católica. Os 12 anos de pontificado foram marcados por declarações que tanto inspiraram como geraram discussões entre os católicos e pessoas de todas as religiões. Em meio a tantos episódios conturbados, Francisco manteve seu compromisso com a justiça social, a inclusão e a proteção dos mais vulneráveis. Nós observamos que sempre Francisco favoreceu o diálogo ao dogma. Ele tinha uma certa ojeriza à questão da pompa, embora entendesse que a tradição era importante ser mantida em determinados casos. Francisco sempre deu a impressão de que amava a tradição, mas não era escravo dela. E isso é um problema sempre que nós enfrentamos, porque muitas vezes, em razão da posição, as pessoas se perdem na questão da tradição, achando que aquilo é a religiosidade, quando o fato é que o mais importante é o espírito da lei, muitas vezes, do que a própria lei. O fato de ele abraçar refugiados, não querer viver no Vaticano e ter uma certa austeridade na forma de viver, na forma de se vestir, retrataram um Papa mais próximo àquilo que é a circunstância da maior parte dos bilhões, dos milhões de pessoas que são cristãos e que são católicos. E é por essa razão que nós observamos em Francisco um ministério voltado a 3 aspectos fundamentais: a misericórdia, a compaixão e uma preocupação muito grande com a justiça social e com aqueles que sofrem. Então essas são características que nós poderíamos definir como as mais marcantes de um pontificado que, apesar de curto, 12 anos, tem aí deixou marcas profundas na Igreja Católica e no próprio mundo. Um homem que dividia opiniões dentro e fora da Igreja Católica, tanto pelas posições políticas e sociais, quanto pelas suas práticas e decisões. Mas ele conquistou corações, deixou marcas profundas no mundo. O ser humano vai fazer muita falta aqui na Terra, mas eu creio que ele está lá olhando pela gente e rezando junto com a gente. Papa Francisco morreu de forma simbólica, um dia após a celebração da ressurreição de Cristo, deixando um marco pioneiro nas reformas e modernização de uma igreja milenar. Não se cansem de trabalhar por um mundo mais justo e mais solidário. Um Papa que buscou o catolicismo nas fronteiras do mundo sem mudar os dogmas. Francisco deixa raízes na igreja que transformaram os pensamentos dos fiéis e religiosos. O Papa Francisco foi muito criticado por uma tendência mais tradicionalista, não conservadora, tradicionalista, são coisas diferentes, né? E que, por sua vez, não soube, inclusive, dialogar com ele, embora, aparentemente, ele não tenha se importado muito com isso. Então, talvez o grande desafio do próximo pontífice será saber conciliar essas diferentes tendências que existem na igreja, que não necessariamente é algo ruim, né?
mas que talvez precisam aprender que a igreja comporta a diversidade. Ela não é uniforme, ela tem que ser una, não uniforme. O corpo do Sumo Pontífice ficou exposto por 3 dias na Basílica de São Pedro para a devoção dos milhares de fiéis e o último adeus. É uma bela emoção ver o corpo. É uma bela emoção ver o corpo dele, mesmo que transformado pelo sofrimento, porque foi um Papa que nos deu um exemplo de fé, uma fé luminosa que iluminou o pontificado e a vida dele. Uma fede luminosa que ha illuminato il suo pontificato, ma anche questi ultimi tratti, questo ultimo tratto della sua vita. Una cosa emozionante, impressionante. É algo emocionante, impressionante, ver tantos fiéis se despedindo do Papa. Estar na frente do corpo do Papa é uma emoção indescritível. Ainda não acredito que era ele ali. Não te rendi conto que ali é lui. Antes de morrer, Francisco ordenou uma simplificação de todos os rituais fúnebres, como explica o correspondente internacional em Roma, Luca Bassani. E uma das 4 basílicas papais localizadas dentro da cidade de Roma é a Basílica de Santa Maria Maggiore, que data do século V e foi feita em homenagem à Virgem Maria. Ao contrário de tantos outros pontífices que escolheram as criptas vaticanas como seu lugar final de descanso, o primeiro Papa jesuíta e latino-americano, o Papa Francisco, escolheu a igreja e a Basílica de Santa Maria Maggiore como o local do seu sepultamento. Esta igreja era um local onde Francisco visitava de forma costumeira antes e depois das suas viagens apostólicas e também o local de descanso final de outros 7 papas, sendo o último Clemente IX durante o século XVII. Durante as celebrações do funeral do Papa Francisco, um cortejo trará o seu corpo até esta basílica, onde o seu túmulo será colocado no chão com uma inscrição bastante simples, dizendo apenas Franciscus. A vida de um jesuíta que se tornou papa e que sempre pregou a simplicidade, também sendo refletida através da sua morte e o local do seu descanso eterno. É a primeira vez em mais de um século que um papa é enterrado fora do Vaticano. O papa não poderia fazer de uma forma diferente. Até mesmo na questão do seu funeral, ele pediu que houvesse uma maior simplicidade e principalmente que fosse atendido o pedido de não ser enterrado ali onde ficam os outros papas, na Basílica de São Pedro, mas que ele fosse enterrado no lugar e na igreja que tinha uma função e ocupava um lugar especial dentro do coração de Francisco. Então, fiel à trajetória dele, ele solicitou que o funeral, que tende a ser muito pomposo, afinal é um chefe de Estado que está sendo enterrado, e um rei, né, um monarca eleito, o que nós observamos é que ele desejava ser e pediu que fosse feito de uma maneira mais discreta, isso como uma expressão clara de que o Papa nada mais é do que um servo de Deus e que deve ser enterrado e viver de forma coerente com o Evangelho. Francisco encerrou um dos pontificados mais marcantes da história recente da Igreja Católica. E ele optou por entender a Igreja de uma maneira diferente, não tanto uma igreja hierárquica, mas a igreja como povo de Deus, e ao invés de apenas se confrontar com o mundo, ele apostou na ideia do diálogo, né, de uma relação positiva e construtiva com o mundo. Mas isso abriu uma série de divergências na Igreja Católica. Na verdade, existem 2 grupos que, digamos assim, estão em conflito até hoje. Um grupo acha que essas transformações iniciadas no Vaticano II foram poucas e que é preciso fazer mais transformações, atualizar ainda mais, adaptar a igreja ainda mais ao mundo. E existe um segundo grupo que acha que essas transformações foram longe demais e que elas descaracterizaram a igreja. A igreja, para que ela seja relevante às próximas gerações, ela precisa, sem sombra de dúvidas, aprender a olhar para o ser humano hoje e sem pressupor determinadas realidades que até um passado recente funcionavam.
Hoje, humanamente falando, nós temos muitas situações novas e com as quais a gente precisa aprender a dialogar, sobretudo do ponto de vista da moral, né? Por exemplo, a própria questão familiar. A imagem de família que nós ainda carregamos em nós é aquela, o pai, a mãe e os filhos. Só que hoje a gente sabe que existem novas configurações familiares e a gente não pode, como igreja, continuar fazendo de conta que isso não existe, porque são processos que, civilmente falando, são legais, são possíveis, né? A morte do Papa Francisco deixa a igreja sem um líder oficial. Após sua partida, inicia-se o período conhecido como sé vacante, que termina quando um novo pontífice é eleito pelo Colégio de Cardeais, o conclave. O conclave, ele funciona da seguinte maneira, né, que deve começar nos próximos dias. Primeiro, existem diversas reuniões que nós chamamos de congregações gerais, em que os cardeais estarão juntos para pensar o momento eclesial atual e assim, de uma certa forma, já pensar qual seria o melhor perfil para o futuro bispo de Roma, né? Uma vez celebradas essas congregações gerais, o ritual do conclave começa em si com uma missa que é inclusive intitulada pela eleição do pontífice. A sé vacante deve durar no mínimo 15 dias e no máximo 20. O prazo é estipulado para que os cardeais, que vivem em diversas partes do mundo, possam se deslocar a Roma para participar do conclave. Terminada a missa, os cardeais em fila, com a veste coral, eles se dirigem até a Capela Sistina e antes de entrar fazem um juramento com as mãos postas sobre a palavra de Deus, dizendo que o que acontecer lá dentro, fica lá dentro. Tanto é que os cardeais não podem entrar com aparelho celular e com nenhum tipo de comunicação, né? Uma vez que todos eles entram, é dito extra homines, uma expressão latina que significa quem não é cardeal, quem não é eleitor, retire-se, né? E aí as portas da Capela Sistina são lacradas. Em geral, lá dentro, os cardeais recebem uma cédula que está escrito em latim, eu escolho para sumo pontífice, e ele coloca ali o sobrenome do cardeal que ele escolhe, né? São 4 escrutínios por dia. O cardeal do Rio de Janeiro participará pela primeira vez do conclave. Para mim será a primeira vez participar de um conclave. Eu vou agora para o seu sepultamento, para as exéquias, né? Estou apenas aguardando as datas e horários que Roma vai marcar. E ao mesmo tempo depois conversar com os cardeais, rezar na intenção e participar do conclave pela primeira vez, pedindo a luz do Espírito Santo para podermos aí encontrar aquele que Deus escolheu para continuar essa missão. Todo esse processo é crucial para a continuidade da liderança espiritual e administrativa da igreja. Então, com a morte de Francisco, a gente observa este período que é chamado de sede vacante, em que os cardeais vão a Roma para se reunir. Claro que a igreja não fica sem um vigia, sem um responsável, que é o cardeal Carmelengo, que é o responsável por conduzir todo o processo até a eleição do novo Papa. Claro que nós veremos aí aquela questão, eles se reunindo na Capela Sistina, todas as discussões políticas, uma análise sobre a situação da igreja, e claro que haverá grupos diferentes, afinal, apesar de cardeais, são homens que têm perspectivas diferentes com relação à forma como a igreja deve agir em muitas das questões. Alguns mais progressistas, que querem incluir mais, outros que pretendem que a tradição prevaleça, e a ideia é que durante esta eleição eles também tenham ali a capacidade de escolher um novo líder que leve a Igreja Católica nos próximos anos, particularmente num momento muito difícil da história da humanidade, que nós observamos aí uma polarização muito importante. Então, a escolha do novo Papa é fundamental neste mundo que nós atravessamos de dificuldades e de várias batalhas ideológicas. Entre os cardeais cotados para sucedê-lo, destacam-se figuras de diversas partes do mundo, cada uma trazendo suas próprias experiências e visões para o futuro da igreja. É interessante que toda vez que existe a seleção de um novo Papa,
parece também uma torcida política, né? Porque, claro, cada país se sentiria extremamente representado em ver um cidadão seu assumir ali a cadeira de São Pedro. Mesmo para os argentinos, foi uma honra enorme ter o cardeal Bergoglio assumir como Papa Francisco. A única tristeza dos argentinos foi o fato de que Francisco, durante o seu pontificado, não foi à Argentina, justamente por medo de ser associado a questões políticas locais. Mas sempre se diz que os papáveis, né, aqueles que são próximos, que devem aí, que estão sendo considerados na Bolsa de Apostas, entram papáveis e saem cardeais normalmente, em razão do fato de que se espera que na reunião em que os cardeais estão reunidos no conclave, de alguma forma a seleção não seja somente política, mas, como se acredita no mundo católico, seja resultado da invocação do Espírito Santo para que se manifeste na escolha do novo Papa. Sejam diplomatas, teólogos ou mediadores, há cardeais cuja voz vai ser decisiva durante a votação e que analistas mencionam como candidatos papáveis, ou seja, favoritos para suceder Francisco. Portanto, é o futuro Papa, ou os próximos, porque na Igreja Católica as coisas são mais lentas do que a gente imagina, são esses papas que vão decidir se eles vão de fato materializar, concretizar esse novo clima, ou vai ser só uma espécie de sopro de vento que passa. Então o legado de Francisco é uma coisa que está aberta. Por enquanto a gente vive todo esse clima que ele criou na Igreja, mas isso não se tornou garantido juridicamente, institucionalmente, e portanto o futuro está completamente aberto. Embora o resultado do conclave seja sempre imprevisível, alguns nomes são proeminentes. Na Europa temos Pietro Parolin, da Itália, de 70 anos. O diplomata altamente experiente serviu como secretário de Estado, o número 2 do Vaticano. Matteo Maria Zuppi, arcebispo de Bolonha, de 69 anos, é um diplomata discreto e experiente, que realiza missões de mediação política no exterior há mais de 30 anos. Cláudio Gugerotti é um diplomata de 69 anos e poliglota, que serviu como embaixador da Santa Sé em vários países do leste europeu. Jean-Marc Avallini nasceu na Argélia e passou a maior parte da vida em Marsella, onde é arcebispo e defensor do diálogo interreligioso. Ele tem 66 anos. Peter Erdo, arcebispo de Budapeste, é um intelectual austero, conhecido por seu conhecimento teológico e abertura de outras religiões. Com 72 anos, ele tem opiniões muito conservadoras. Entre os cardeais da Ásia, temos Antônio Tagle, de 67 anos, ex-arcebispo de Manilha. E a África tem 2 possíveis candidatos a Papa. O ganês Peter Turkson, de 76 anos, é um dos cardeais mais influentes deste continente. E Fridolin Ambongo, de 65 anos, é uma voz de destaque no movimento pela paz em sua terra natal, a República Democrática do Congo, e pode obter o apoio de cardeais conservadores. Nas Américas, 2 cardeais dos Estados Unidos chamam a atenção. Robert Francis Prevost, de 69 anos, é o prefeito do poderoso dicastério para os bispos. Ele preside a Pontífice Comissão para a América Latina. Timothy Dolan, chefe do poderoso arcebispo de Nova York, tem uma presença predominante nas redes sociais. Ele tem 75 anos. A lista de papáveis por vez também cita um brasileiro, Sérgio da Rocha, de 65 anos, é arcebispo metropolitano da Bahia e um grande entusiasta das mudanças realizadas por Francisco. Como a gente sabe que tradicionalmente as escolhas da Igreja Católica, elas vão primeiro por uma linha mais modernizadora, eu diria, isso aconteceu com João Paulo II, por exemplo, e com outros papas anteriores, e depois se intercala para um Papa mais conservador, mas principalmente um Papa mais ligado às doutrinas da fé, conforme linguagem da própria Igreja Católica. Então, por isso que provavelmente há uma grande chance, uma corrente, que defenda que o próximo Papa seja dessa forma, conforme foi, inclusive, o Papa antecessor, que era o Bento XVI. Então, entre João Paulo II, um Papa muito viajado, um Papa ligado a questões internacionais, muito politizado naquele mundo dividido entre União Soviética e Estados Unidos,
veio um de doutrina da fé, Bento XVI, e depois agora novamente o Papa Francisco, uma retomada de uma agenda internacional, a questão imigratória, por exemplo. Então, há grande chance de ser alguém ligado mais à doutrina da fé. Então, provavelmente, esse tipo de questão e outras internacionais podem ficar aí, digamos assim, órfãos de uma grande liderança internacional, levando essas questões em termos internacionais. Durante esse período, sem um Papa, o governo da Igreja Católica fica confiado ao Camerlengo, como explica o correspondente internacional Eliseu Caetano. O Camerlengo é responsável pela administração dos bens e do tesouro do Vaticano. Atualmente, o cargo é ocupado pelo cardeal irlandês Kevin Joseph Farrell. Entre as funções do Camerlengo está a organização da transição durante a sé vacante, que é o período em que a Igreja Católica fica sem um pontífice. Ele também é responsável por atestar a morte do Papa e assume, temporariamente, o Palácio Apostólico, que é a residência oficial do Papa. Também cabe ao Camerlengo ajudar a organizar o conclave, que é a eleição para o novo Papa. A expectativa para o novo Papa é grande e rodeada de dúvidas pelos fiéis. No horizonte da escolha, paira o questionamento. O próximo pontífice dará continuidade à linha de Francisco ou representará uma guinada conservadora? Acho que o Papa Francisco deixou um legado e gostaria que o próximo fizesse as coisas como ele fez e fosse melhor, como ele foi. E que seja melhor como lo foi ele. Continuar com o legado que deixou. Continuem com o legado que Francisco deixou. Estejam todos com os pobres, os humildes, essencialmente com a justiça social, algo que ele repetia constantemente. Suponho que eles continuarão com esse legado. Que seguirão com esse legado. Espero que o novo Papa siga esse caminho, certo? Que vá lá, que se envolva profundamente na questão, especialmente agora com tantos conflitos no mundo. Espero que ele faça sua presença ser sentida, que se envolva com líderes políticos para aproximar as pessoas e que sempre defenda a paz, sempre construa pontes. A maioria deseja que quem assumir o trono dê sequência aos caminhos de Francisco. Está muito triste. Neste momento estamos muito tristes, com sentimentos contraditórios, sabendo que ele não estará mais conosco. Mas rezamos para que o próximo sucessor de Sua Santidade também seja capaz de preservar esse legado, para que o legado de Francisco na Igreja dure para sempre. É um Papa que, de alguma forma, com suas reflexões, com seus ensinamentos, com seu pensamento, o que ele fez foi, de alguma forma, começar a desafiar muitos líderes mundiais, desde pessoas muito simples até pessoas com muitas responsabilidades, que a Igreja não é apenas para um setor, mas que a Igreja é uma família que deve acompanhar todos. Que o próximo que vier também aí, que nós possamos recebê-lo com muito carinho, muito amor, muita gratidão. Pedir que ele continue dando seguimento no que o Papa Francisco deixou aí para nós. Para especialistas, a espera pelo conclave gera inúmeras discussões sobre o futuro da Igreja Católica. Tema do livro de Carlos Eduardo Cel, que é doutor em Sociologia. Francisco, ao buscar uma igreja que relativiza bastante o princípio da hierarquia, e que também relativiza, pelo menos, a aplicação das normas morais, ele desencadeou um debate muito intenso e muitas fraturas internas. Então, dentro da igreja, a sua atuação é muito polêmica. Eu diria que a igreja saiu um pouco mais dividida depois do pontificado de Francisco, o que faz com que o próximo conclave, que vai eleger o seu sucessor, deva ser um conclave mais demorado e mais tenso, porque as lideranças católicas, os cardeais principalmente, divergem bastante sobre se esse é o rumo que a igreja deve seguir no presente e no futuro. A Igreja Católica, ela se entende como uma instituição que é a mediadora entre Deus, entre Jesus Cristo e os seres humanos. Essa relação não é apenas uma relação pessoal e direta, ela passa pela igreja e passa principalmente pelos sacramentos. Então a igreja é aquela instituição que, através dos seus sacramentos, oferece
digamos, a salvação de Jesus Cristo aos homens. Essa ideia é fundamental, senão a gente não entende o que é a Igreja Católica. Francisco foi o primeiro pontífice vindo da América Latina e, durante 12 anos de pontificado, promoveu uma profunda reconfiguração da Igreja, tanto na sua estrutura interna quanto na sua atuação no mundo. O legado de Francisco, ele está dado. Então, esse é o primeiro fato. Seja quem for o pontífice eleito, nas próximas semanas, né, vai acontecer o conclave, ele terá que contar com a exuberância, a grandeza do Papa Francisco, seja em termos de gestos, os gestos de simplicidade, por exemplo, né, as posturas de Francisco, que quebra protocolos, que rompe muitas vezes com aquilo que era tradição da Igreja, ou tradicional na Igreja, mas também nos seus ensinamentos. Então, Francisco é uma figura que continua brilhando e certamente o novo pontífice terá que considerá-lo de algum jeito. De acordo com estudiosos, o novo Papa enfrentará desafios complexos. Quais são os desafios? Eu acho que um grande desafio para o próximo pontífice é a reforma que Francisco desencadeou na Igreja. Há uma reforma instaurada, há um espírito de reforma, aquilo que normalmente não se falava, que a Igreja necessita de reforma permanente, passou a ser, eu diria, o espírito e letra do pontificado do Papa Francisco. Então, o próximo pontífice terá que enfrentar o processo de reforma desencadeado por ele. Tanto aquilo que foi institucionalizado na forma de ensinamento oficial, que na Igreja Católica chama magistério, e uma vez que o Papa publicou um documento na forma de magistério, está publicado, é um ensinamento que permanece válido após a morte do Papa, terá que contar com isso, e obviamente terá que contar com um processo que Francisco desencadeou e inclusive deixou pronta uma agenda sobre o último sínodo, que leva adiante o projeto de reforma da Igreja. O Sumo Pontífice esteve à frente de temas relevantes. O Papa Francisco deixa também um grande legado a favor do meio ambiente. A defesa da Amazônia, tanto de seu equilíbrio ecológico quanto de seus habitantes, foi uma das grandes batalhas do jesuíta argentino. O pontífice buscou mobilizar os líderes mundiais para combater os grandes problemas enfrentados por esse vasto território. Uma palavra-chave do pontificado de Francisco, e eu diria que é talvez a palavra mais importante para entender o sentido do seu pontificado na Igreja, é essa palavra sínodo. É uma palavra grega que significa caminhar juntos. Na prática, sínodos são assembleias, principalmente de bispos, que existem na Igreja desde a antiguidade, desde o mundo antigo, desde o início da Igreja. Os bispos sempre se reuniam coletivamente para discutir os temas polêmicos, as questões doutrinais e as questões organizativas da Igreja. Então, Francisco resgatou essa ideia. Não é que ela tenha desaparecido totalmente. O Concílio Vaticano II, por exemplo, é um tipo de sínodo, mas é um sínodo global, né? E sempre existem sínodos nas dioceses, mas ele transformou isso num princípio de governo. Podemos tentar traduzir a ideia de sínodo numa linguagem laica. O sínodo é uma espécie de mecanismo de democracia participativa. Francisco considerava a Amazônia um lugar representativo e decisivo, onde muitos interesses estão em jogo, e prometeu lutar contra sua devastação em resposta ao profundo sofrimento dos povos indígenas por suas terras, como explica direto de Roma, Luca Bassani. E diretamente aqui do Vaticano, o Papa Francisco, ele praticou aquilo chamado de ecologia integral, aquilo que protege a natureza e busca também o acolhimento aos pobres. Durante todo o seu pontificado de 12 anos, Francisco foi um dos papas mais reformistas em relação à proteção do meio ambiente, denunciando diretamente na Basílica de São Pedro todas as práticas que destroem o nosso planeta e que também acabam disseminando toda a pobreza ao redor do mundo. Exatamente por isso que Papa Francisco considerava destruir a natureza, poluir, o mesmo que pecar. E em diversas ocasiões participou de seminários e de conversas com líderes globais
nos esforços visando diminuir a emissão de gases tóxicos à nossa atmosfera e a preservação do meio ambiente, principalmente no território da América do Sul, tendo a floresta amazônica como o coração de todas as suas orações. Sem Papa Francisco, a vaga do posto suscita questões que o Vaticano precisará encarar no próximo papado. O pontífice deixa nas páginas da vida assuntos que antes não eram abordados pela Igreja. A sua postura com relação a alguns assuntos políticos, a aproximação de determinados grupos religiosos, o fato de ele ser mais inclusivo e, sem dúvida, aquela frase, quem sou eu para julgar, não é? Ele sendo ali infalível, como muitos acreditam, a infabilidade do Papa, ele dizendo quem sou eu para julgar, isso denotou que Francisco tirava da posição de Papa aquela aura de infalibilidade e transformava a posição em algo muito mais próximo a um ministério dedicado àqueles que são os mais pobres, àqueles que são os que efetivamente buscam no Evangelho a sua paz e a sua esperança. Então, embora nós falemos que o ministério de Francisco foi voltado ali para uma igreja mais pobre, para os pobres, o que é mais importante é que nós não devemos entender como pobres somente aqueles que não têm recursos financeiros. Eu acho que esta é a mensagem fundamental de Francisco. Começa um novo capítulo na história da Igreja Católica. Enquanto não se sabe quem será o próximo líder religioso, o mundo rende homenagens a um homem que mudou o papado com o poder da ternura. O adeus de Papa Francisco deixa inúmeros ensinamentos e missão, que é manter viva a chama que ele acendeu no coração da Igreja. O potere é il servizio. O verdadeiro poder é servir, e exercer o poder, mesmo para o Papa, deve ser servir sempre mais. Sempre più in quel servizio che ha il suo vertice luminoso sulla croce. E o documento Jovem Pan fica por aqui, mas durante a programação você terá informações sobre o processo de eleição do novo Papa, o conclave, com análises de especialistas. Um ótimo fim de semana para você e até mais. Documento Jovem Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.